primeiro lugar, fazer um registro de um ofício que eu recebi da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG. A FETAG, senhor presidente, uma entidade combativa, do qual eu tenho muito carinho, que dirige, coordena, lidera os trabalhadores rurais no Rio Grande do Sul e também pequenos agricultores, me manda uma carta, senhor presidente, que eu vou comentar, porque não preciso ler na íntegra, é um tema que eu conheço bem, demonstrando toda a sua preocupação com a greve na área da Previdência Social. Há mais de 60 dias que essa greve acontece. E a FETAG, que por sua tradição histórica vinculada à CONTAG, sempre defendeu e defende o direito de greve. Mas eles estão preocupados porque eles representam uma categoria de em torno de 1,3 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais, compreendendo os agricultores e pecuaristas pequenos, assalariados rurais, que se encontram, nesse momento, completamente desassistidos. Motivo de doença, benefício, morte, velhice. E como os trabalhadores estão em greve, está se criando uma situação de desespero. Então, na carta que eles me remetem, senhor presidente, em nenhum momento eles estão aqui criticando os servidores. Eles estão pedindo para que os senadores, e é o meu caso, que a gente interceda junto ao governo federal para que se encontre uma saída para os trabalhadores da Previdência. O senador Pimentel, ex-ministro da Previdência, sabe como é delicado essa situação. Eles fazem um apelo para que trabalhadores da área da Previdência e o Ministério, o governo, enfim, construam um entendimento para que a greve termine e esses trabalhadores, no caso aqui quase 1,5 milhão, possam serem assistidos. E todos nós sabemos a importância que é a Previdência Pública. Então, fica aqui registrado o apelo que vou remeter ao Ministério da Previdência, assinado pelo presidente da FETAG, o líder Carlos Joel da Silva, e pela secretária-geral, a Elisete Kronbauer-Easton. Senhor presidente, esse é o primeiro registro. Quero também, senhor presidente, na mesma linha, como amanhã eu estarei na Bahia, quinta e sexta, participando lá na Assembleia do debate sobre terceirização, democracia, direitos dos trabalhadores e dos aposentados, combate a todo tipo de preconceito. Será na sexta-feira, às 9h30 da manhã, na Assembleia Legislativa da Bahia, mas eu vou ter que estar lá já amanhã à tarde para uma série de reuniões com movimentos sociais e setores da imprensa que gostariam de falar sobre o tema, motivo dessa nossa estada na Bahia. E como 20 de setembro cai no domingo, eu quero fazer aqui também um registro, que 20 de setembro lembra os 180 anos do início da Revolução Farroupilha. Essa revolta estoura no dia 20 de setembro de 85 e só terminou uma década depois com a assinatura do Tratado do Ponche Verde, exatamente no dia 1º de março de 1845. Os motivos são conhecidos, que lembram os motivos de hoje. A cobrança pelo governo imperial da época, que deixava o setor produtivo sufocado e o Estado não conseguia respirar. A partir daí, como se dizia na província de São Pedro, era uma situação de total desconforto do povo gaúcho. Houve, então, o sonho de um país independente. A República do Piratini foi proclamada, sendo seu primeiro presidente Bento Gonçalves da Silva. Um corpo de Estado foi erguido, com ministério, infraestrutura, enfim, diplomacia, símbolos, mas, enfim, não propiciou essa independência.
A paz veio mediante esse acordo, 10 anos depois, e aí houve o chamado massacre dos porongos, porque aos negros foi prometido a famosa liberdade, mas por uma traição na época, eles foram desarmados e foram, ampla maioria, massacrados, porque não havia na época o poder central querer conceder a eles a liberdade. Muitas batalhas vencidas pelos lanceiros negros foram decisivas para o surgimento da República Rio-Grandense. Sobre isso, a história ainda continua em dívida. E o massacre foi feito pelos soldados da União, senhor presidente, porque houve uma traição em relação ao que havia sido prometido. E se naquela época a paz fosse assegurada com a liberdade dos negros, a libertação dos escravos no Brasil já seria ter sido antecipada há algumas décadas. Mas, enfim, a gente gaúcha aguerrida não se entrega a frentes à adversidade, sabe fazer o bom combate, sabe pelejar, sabe olhar para o horizonte com olhar na busca de novos tempos. Essa determinação tem que ser lembrada sempre que a liberdade, que é o bem maior, está em xeque. A liberdade é como o vento minuano, senhor presidente, se espraia e não tem fronteira. Os problemas de 180 anos atrás, que levaram à revolta farroupilha, são os mesmos de hoje. Nosso país continua com a União centralizando muito, o Rio Grande do Sul sofre com uma dívida que já foi até paga. Temos que rediscutir essa realidade. Eu lembro sempre que ela compromete essa dívida 13% de toda a receita. A dívida inicial era 9,7 bi, pagamos 22 bi e devemos mais de 50 bi. Os poderes constituídos devem um novo pacto federativo ao povo brasileiro. Quase 70% da arrecadação nacional fica ainda nos cofres da União. É vexatório o beijamão de governadores, prefeitos, deputados, senadores e vereadores nos palácios de Brasília. Senhor presidente, isto não pode continuar. Os recursos devem ser descentralizados, deve estar vinculado à responsabilidade social e ambiental dos gestores públicos. Nessa esteira estão as reformas que o povo tanto clama. O brasileiro exige cidadania tributária, cidadania fiscal, cidadania econômica, cidadania social, cidadania pública, cidadania na saúde, cidadania na educação, cidadania da não violência. Senhor presidente, quero reafirmar que cada brasileiro sul-rio-grandense, ainda que no coração de cada brasileiro sul-rio-grandense, ainda bate forte o coração farroupilha. Senhor presidente, quero ainda, nesse dia, lembrar que ontem, 15 de setembro, lembramos o Dia Nacional da Democracia, data estabelecida pela ONU em 2007. Tenho a convicção de que a democracia é o produto de uma sociedade civil robusta, ativa e tem que ser ouvida. O conceito de democracia tem sido construído por milênios, desde a democracia direta dos atenienses, passando pela democracia representativa contemporânea até a democracia participativa, que cada vez mais tem tomado espaço no debate público, permanecendo assim no coração do povo a democracia participativa. E nessa data temos que lembrar e avaliar o caminho que o Brasil trilhou até aqui e os desafios que hoje se apresentam, sempre em frente, não abrindo mão da nossa querida democracia. Inúmeros elementos comprovam a contínua construção de uma solidez democrática no Brasil e no mundo. Desde a nossa redemocratização, na década de 80, temos testemunhas de processos inesquecíveis, onde a liberdade, a igualdade
se fundem com a palavra democracia. Já passamos por 7 eleições diretas para presidente, sendo que 6 delas também acompanhadas de eleição legislativa a nível federal. Também, senhor presidente, temos mantido eleições regulares de todos os níveis, além de termos ampliado a representação do nosso cidadão nas instâncias continentais, como, por exemplo, no Parlasul, no Mercosul, no Palatino. Nossas instituições, senhor presidente, embora alguns duvidem, continuam firmes, têm demonstrado estabilidade, transparência e amadurecimento, seja por meio de um judiciário independente, seja pela garantia da liberdade da imprensa. As demandas e os direitos dos brasileiros têm que ser ouvidos e protegidos. Senhor presidente, além disso, cada vez mais, as minorias estão com participação mais ativa no processo democrático e isso é fundamental. A democracia resulta da vontade do povo, de todo o povo, porque somente o povo é que garante a expressão maior que diz pátria, pátria somos todos. Como ensina um dos nossos princípios, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. O grande avanço que testemunhamos, senhor presidente, é, sem sombra de dúvida, avançamos no direito das mulheres, avançamos no direito dos negros, dos idosos e de tantos outros que ilustram o amadurecimento da política e da nossa democracia. Senhor presidente, o desenvolvimento econômico do país, a igualdade de condição, no acesso à saúde, à educação, à renda, elementos que há poucos temos batalhado para alcançar e que certamente vamos continuar fazendo acontecer. Fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. Senhor presidente, já disse o grande Freedom House, reconhecido Instituto de Aferição de Liberdade de um país, tem conferido elevadas notas ao Brasil no que diz respeito ao processo eleitoral, à liberdade de expressão, ao direito de associação, ao pluralismo e à participação política. Apesar disso, esse grande instituto aponta que ainda temos desafios, sobretudo no funcionamento do governo, no Estado de Direito e na garantia dos direitos individuais. Os relatórios apontam, senhor presidente, e nessa frase eu vou resumir: avançamos muito, sim, na educação, está aí o ProUni, está aí as cotas, avançamos muito com o Sistema Único de Saúde, avançamos muito porque tiramos milhões de pobres da pobreza, avançamos muito na elevação do salário mínimo, avançamos muito, com certeza, senhor presidente, com o Estatuto do Idoso, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. Avançamos muito, senhor presidente, também com o Estatuto da Juventude, mas podemos fazer muito mais. Termino dizendo, como disse o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele disse: a democracia não é apenas um fim em si, é também um poderoso vetor de progresso econômico e social, de paz, de segurança e de respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais. Democracia também, senhor presidente, resulta em uma história de povos com mais dignidade, com menos corrupção, com mais justiça e melhor partilha do poder público. Nas últimas décadas, senhor presidente, chegamos a passar por turbulência, mas as crises passam e a democracia acaba sempre saindo fortalecida. Termino, senhor presidente, essa última fala, e aqui o meu pronunciamento também, somente dizendo: o fato de estarmos, mais uma vez, vivendo um momento de crise e de desafios, a nossa estrutura democrática, claro que muitos levantam preocupação, mas ela há de continuar firme e mais viva do que nunca. Contudo, tenho a convicção de que é na maior participação popular, no diálogo com os movimentos sociais e na convergência que alcançaremos o objetivo comum a todos nós. Devemos fortalecer ainda mais nossas instituições, devemos garantir ainda mais os direitos e as liberdades do nosso povo. Devemos buscar, e aí eu termino, senhor presidente, com certeza, mais igualdade no campo econômico, mais distribuição de renda, mais igualdade no campo social e na política para todos os brasileiros.
tenho certeza de que a democracia é e sempre será o melhor meio para todos os povos, para o bem de toda a humanidade. Concluo aqui, agradeço, senhor presidente, a tolerância de Vossa Excelência e considere na íntegra os meus pronunciamentos.